Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do livro dos Salmos, hoje Salmo 130, Salmo 129, nosso 162º encontro. Salmo 130 da versão hebraica, 129 da versão grega latina. Este salmo é o 11º cântico das subidas. É uma oração de súplica durante uma grave doença. Os judeus pensavam que a doença era consequência do pecado, e somente o perdão era capaz de trazer a cura. A noite se apresenta como a hora da súplica, enquanto a resposta de Deus vem pela manhã. Da condição do indivíduo se passa à condição do povo, isto é, Javé Deus é aquele que vai resgatar o povo de todo o seu pecado. Este salmo é dividido em duas seções. Do capítulo 1, do versículo 1, versículo 4, a primeira seção, do versículo 5 ao versículo 8, a segunda seção. A primeira parte da subseção, versículo 1 e 2, está paralelamente referida à segunda parte da subseção, isto é, nos versículos 5 e 6. Já os versículos 3 e 4, eles estão em paralelos com os versículos 7 e 8. Este salmo data do período do exílio da Babilônia. Então vamos aprofundar este salmo fazendo primeiro a leitura. Deus, Salmo 130, 129, o perdão que liberta. Versículo 1. Das profundezas eu clamo para ti, Javé. Senhor, ouve o meu grito. Que os teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Javé, se levas em conta as culpas, quem poderá resistir? Mas de ti vem o perdão, e assim infundes respeito. Minha alma espera em Javé, espera em sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora, aguarde Israel a Javé. Pois de Javé vem a graça e a redenção em abundância. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Este é o salmo que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Das profundezas eu clamo para ti, Javé. Profundeza para os judeus não é uma coisa positiva, mas tem significado de uma realidade inacessível, incompreensível, como as profundezas do oceano, do Sheol, a mansão dos mortos, o Hades, o inferno, e da terra, as profundezas da terra. O salmo parte de uma situação quase desesperada do salmista. O orante está num abismo, sem saída. Refere a uma situação trágica, que o salmista percebe como consequência do pecado. É alguém que está afundando e grita suplicando para que Javé venha salvá-lo. Versículo 2. Senhor, ouve o meu grito. Que os teus ouvidos estejam bem atentos ao meu pedido por graça. Deus Adonai, escute minha voz, meu grito. É uma súplica angustiante. Javé Adonai, escute minha voz e realize meu pedido. Que teus ouvidos estejam atentos ao som do meu pedido. Que Adonai Deus possa ter disposição de, com seus ouvidos, ouvir a súplica que o salmista faz na sua dor. Não se trata de uma aflição corporal ou medo da morte, mas o sentimento de estar afastado de Deus por causa do pecado, porque o pecado afasta a pessoa de Deus. Sem Deus, o ser humano se encontra perdido, e só em Deus
pode unir o que o ser humano destruiu por culpa própria. Do abismo em que se encontra por sua própria culpa, o salmista suplica com descendência a misericórdia de Deus Adonai para que o escute. Versículo 3. Javé, se levas em conta as culpas, quem poderá resistir? Iá, Javé. Se Iá, Deus, prestar atenção às iniquidades cometidas pelos seres humanos, para puni-los, quem poderá sobreviver? A resposta é: ninguém sobreviverá. Se Adonai Deus administrar sua justiça, punindo de acordo com a estrita aplicação da lei, ninguém vai sobreviver, pois o pecado corrói e desintegra a consistência humana. A consciência aqui é que a graça de Deus suprime o pecado cometido pelo ser humano, mas não suprime a seriedade do pecado. Versículo 4. Mas detive o perdão e assim infundes respeito. Em Deus se encontra a qualidade de perdoar, a certeza do salmista no poder divino de poder perdoar. O perdão é uma propriedade divina. Ele tem poder e liberdade para exercer seu perdão. O homem pecador depende totalmente de Deus para o perdão. E ele, então, deve temer a Deus, pois o perdão pertence a Deus. E por isso o pecador deve recorrer a ele com reverência e temor. O temor de Deus leva à santidade absoluta. E o homem encontra, então, essa absoluta identidade e santidade de Deus. O ser humano deve se entregar a Deus com respeito, reverência e temor. Versículo 5. Minha alma espera em Javé, espera em sua palavra. Este versículo e o versículo 6 se referem àquilo que foi dito no versículo 1 e versículo 2. O salmista espera em Javé o perdão, esperando em sua palavra. O que Javé irá lhe dizer? Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Isso aqui nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Deus reserva para si o tempo do perdão. Cabe ao ser humano esperar. O ser humano espera a palavra do perdão divino. Que Deus lhe conceda o perdão no tempo que Deus determinar, segundo sua disposição e vontade. O ser humano tem que saber esperar o momento oportuno para o perdão. Versículo 6. Minha alma aguarda ao Senhor mais que os guardas pela aurora. Mais que os guardas pela aurora. Adonai, Senhor. O salmista diz: minha alma espera e confia no Senhor, Adonai. Como vigia os guardas que esperam a chegada da aurora, isto é, do amanhecer, o salmista levanta cada manhã para suplicar a Deus e expressar sua esperança em Adonai, Senhor. E cada manhã ele espera que seja o dia em que a salvação, o perdão divino, lhe seja concedido, revelado. Assim amanhã, o tempo de manhã, da manhã é o tempo da graça. A noite é o tempo da súplica, amanhã é o tempo da graça. Primeiro é Deus quem vigia, atento a qualquer infração. O ser humano, ao contrário, vigia e aguarda a chegada do perdão divino, perdão libertador, como se espera o amanhecer, a aurora. Versículo 7. Aguarde Israel a Javé, pois de Javé vem a graça e a redenção em abundância. Já esses versículos 7 e 8 fazem referência ao que foi dito nos versículos 3 e 4. O verbo está no imperativo exortativo. O salmista se dirige a Israel na segunda pessoa, isso é no texto original. Dirigindo-se diretamente
ao povo de Israel. O condutor da oração dirige a assembleia exortando: Israel, aguarde, confie em Javé e nele espere. Pois de Javé vem a graça, dele vem seu amor fiel, ele concede sua proteção àqueles que colocam a sua confiança nele, pois Javé sempre redime e liberta aqueles que esperam nele. Pois ele, Javé, Adonai, tem vários caminhos para redimir aqueles que acreditam nele. A libertação de Javé não se esgota, é uma fonte abundante, transbordante. Versículo 8. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Javé irá perdoar os pecados de Israel, salvando-o da punição de seus pecados. Assim, a redenção do pecado que o salmista experimentou por experiência própria, por pura gratuidade divina, vem agora à vista com a certeza da redenção, a libertação para todo o povo de Deus. É Deus aquele que redime todo Israel, seu povo, do pecado. Este é o salmo que nós acabamos de refletir, Salmo 130, 129. E neste salmo está a confiança no perdão divino. Só Deus que tem seu tempo. O homem não tem poder sobre Deus. Ele suplica o perdão e tem que esperar a hora de Deus, a hora do perdão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.